versículo de número 22. Os irmãos acharam? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Amém. Oramos. Pai Celestial, nesta noite, Senhor, queremos te dar graças por tua palavra, por tua bondade, por tua verdade. A tua palavra, Senhor, que é a nossa única regra de fé. É ela, Senhor, que criou todas as coisas. Esta palavra é aquela que tudo criou. E esta palavra nesta noite tem o poder de nos transformar, Senhor, ainda mais a tua imagem. Tem o poder, Senhor, de levantar, de abater, de converter, ó Deus, de fazer novo. Pai, nós oramos a Ti que pelo poder da Tua palavra, Senhor, cônscios da nossa fraqueza, miserabilidade, das nossas infortúnios, Senhor, ó Deus, que a excelência aqui seja, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Transforma-nos a Tua imagem, toma glória para Ti, faz Teu reino avançar, que o Teu nome seja glorificado, Senhor. Que a Tua palavra nesta noite faça o impossível, o extraordinário, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém e amém. Querem estar assentados, meus irmãos? Nesta noite, uma pergunta para a igreja do Senhor. Vocês conhecem essa história, a história de Jacó, que passou pelo val de Jaboque, um homem que lutou com Deus naquele lugar, com Deus numa forma de homem. Ali a gente chama uma palavra para entender isso, teofania, ou seja, Deus se manifestando na forma de homem, de forma física, melhor dizendo, e desta feita na forma de homem. E nós sabemos, pelo contexto, que este homem é Cristo, que aparece a ele naquele lugar. E Jacó, ele, contextualizando, os irmãos lembram que Deus chama Abraão. Abraão tem um filho chamado Isaque, já na sua velhice. E Isaque, sua mulher também, Rebeca, era estéril. Teve 2 filhos, porque Deus assim abriu a sua madre, e nasceu Esaú e Jacó. A Bíblia diz que Jacó já veio agarrado ao calcanhar de Esaú, e este já foi dito por Deus, porque Raquel questionava na sua barriga por que já havia uma luta ali dentro, e Deus disse para ela: 2 reinos há, e o maior vai servir o menor. Os meninos nascem e eles crescem dentro daquele lar, onde o pai ama mais um, e aqui já é um grande erro, quando há prediletos dentro de casa, e a mãe já amando mais a Jacó, porque este era mais caseiro, mais sossegado, mais tranquilo, e vivia mais próximo dela. Esaú, por sua vez, caçava e trazia caça para o pai, comida, e o pai o amava mais, era o menino do pai, vamos dizer assim. O tempo passou, e vocês lembram que Esaú, ele foi profano, como diz a Bíblia, ele negligenciou a sua primogenitura.
e por causa de um guisado, por causa de um prato de comida. Deus, na sua presciência, tinha visto isso e já havia dito que ele serviria seu irmão Jacó, que a bênção seria dele. E no desenrolar da história, os irmãos lembram que ele engana o pai, através do conselho da mãe, para tomar a bênção que era de seu irmão, tomar para si. Mais tarde, então, depois de uma volta grande, que nós vamos discorrer aqui, ele vem ter esse encontro com Deus, aqui no Val de Jaboque, onde ficou conhecido como Peniel. E Jacó sai dali mudado, transformado. Era visível a sua transformação, porque antes ele tinha as suas pernas normais, suas forças normais, mas agora ele ficou com um problema na sua junta, e ele não tinha mais aquela firmeza no nervo, e por isso ele então caminhava arrastando a perna. Ele era agora um Jacó Israel marcado por Deus, e tudo isso foi vontade de Deus para que o seu propósito se cumprisse. E quando eu estava lendo, e essa mensagem é fruto de meditação, leitura bíblica, eu estava lendo esse texto, algo me saltou, me chamando a atenção, na vida de Jacó, desde do seu nascimento até o momento em que ele teve esse encontro com Deus. E eu pude observar que Jacó é um grande ensinamento para nós, porque todos nós somos um Jacó. Você não é um Jacó? Eu sou um Jacó. Nós vamos entender aqui esse contexto. Jacó, ele foi transformado, o seu nome foi mudado para Israel, que quer dizer aquele que luta com Deus, mas ele não deixou ainda de ser chamado de Jacó. Vamos ver que o próprio Deus, ora chama ele de Israel, ora chama ele de Jacó, e nós vamos ver que no contexto da história do povo de Israel, eles clamam pelo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então, o nome Jacó, meus irmãos, ele significa enganador, suplantador. Isso fala muito a nós, aos homens, nos dias de hoje. A Bíblia diz que o coração do homem, ele é por demais enganoso. Nós, muitas das vezes, somos enganados por nós mesmos. O Salmo 19, a Bíblia diz: Senhor, perdoa-me até dos pecados que nem eu sei que cometi. Nós somos tão pecadores que cometemos pecado que não percebemos. Já preguei muito isso aqui para os irmãos, só estou relembrando aos que estão ouvindo a primeira vez, também para saber disso. Jó capítulo 15, versículo 14, ou 14, 15, vai dizer que o homem peca tanto que é como que tomar água, de tanto que a gente peca. Só que quando a nossa mente está muito ligada a esta terra e a gente quer massagear o nosso ego, nós não conseguimos perceber isso. E a prova que nós somos tão pecadores, tão pecadores, tão pecadores, é quando a gente vai orar e não consegue enxergar os nossos pecados. E aí sim, quando nós estamos nesse limite, que a gente não chora mais por nossos pecados e começamos a dizer que nós somos bons, gente boa, em que, na verdade, se botar na balança, a gente está meio a meio, e aí nós vamos perceber que nós estamos perdidos. É que há uma distância do conhecimento de Deus para a geração de hoje. As pessoas criaram Deus para si, só falta fazer uma estatuazinha e dizer: isso aqui é o nosso Deus. As pessoas têm na sua mente que Deus, ele tolera o pecado como nós toleramos. As pessoas têm na sua mente que pecados que cometidos e logo peço perdão, peco e depois peço perdão, está tudo certo. Não, meus irmãos, não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós somos, a gente sabe que a santificação ela é um processo, sim, mas que todo salvo, todo aquele que teve um encontro com Cristo, todo aquele que teve um encontro verdadeiro com o Senhor, ele foi transformado. A mulher pecadora, muitos gostam de citar, né? A mulher pecadora, todo mundo julgava a mulher pecadora, e Jesus não julgou. Para lá, Jesus julgou a mulher pecadora. Ele disse: pois é, mulher, cadê os teus acusadores? Foram todos embora. Então ele assim: nem eu vou te condenar, mas vai e não peques mais. Vai, seja diferente. Então perceba uma coisa: Jesus não estava no mundo naquele tempo para julgar, ele veio para salvar. Ele era a porta, até hoje ele é a porta,
e a sua função naqueles dias, como no dia de hoje, é para salvar. A porta está aberta, e quem ouvir e quem entrar será salvo. E essa é a mensagem, por isso que Cristo não a condenou, mas Ele, esse Senhor, é aquele que um dia, em Apocalipse 20, se assentará num alto sublime trono, o conhecido trono branco, que há de julgar todas as nações, Ele mesmo. Nós estamos no tempo, no período da paciência de Deus, da longanimidade de Deus, onde Deus chama-nos para o arrependimento e caminharmos com Ele. Porém, entretanto, há uma transformação em todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que conheceram a Cristo verdadeiramente, tem uns que conhecem a igreja, tem outros que conhecem as doutrinas, tem outros que conhecem de Gênesis, Apocalipse, tem outros que, no entanto, não conhecem a pessoa de Cristo Jesus. E isso é visível por suas vidas, por suas obras e tudo mais. Porém, amados, precisamos compreender que, assim como Jacó, nós temos o nosso coração que é enganoso. Nós somos pecadores. Por que nós oramos todos os dias? Jesus ensinou a pedir perdão todos os dias. Ele disse que todos os dias temos que pedir perdão dos nossos pecados. Todos os dias temos que ver as nossas misérias. E essa é uma prática que todo aquele que é salvo em Cristo logo reconhece a sua pequenez e os seus pecados. Jacó, meus amados, após ter mudado o seu nome, ele continua sendo chamado de Jacó. Deus o chama por vezes Israel e por outras vezes de Jacó. Isso porque todo aquele que é Israel de Deus, todo aquele que é salvo e convertido, ainda carrega o seu nome de Jacó, ainda carrega isso da sua vida. Ainda não chegamos na plenitude, não chegamos no céu ainda, estamos aqui, e por isso nós estamos no culto, por isso nós estamos em Cristo, por isso nos esforçamos, por isso oramos, por isso jejuamos, por isso buscamos a Deus, porque todos nós estamos numa batalha, numa corrida para chegarmos até a perfeição que é Cristo Jesus. Agora, depois de salvo, meus irmãos, é claro que somos transformados, não em perfeita condição, pois o pecado ainda culmina dentro de cada um de nós, mas 2 Coríntios 3,18 nos ensina que estamos sendo transformados de glória em glória. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso, porque a glória de Deus vai nos transformando, a glória de Deus vai nos moldando, a glória de Deus vai nos esculpindo, a glória de Deus vai nos tornando a imagem, a semelhança, a ser parecido com a pessoa de Jesus Cristo. Aleluia! E isso é maravilhoso, não na estética simplesmente, mas nas nossas vontades, nos nossos desejos, a nossa fala, o nosso caminhar, tudo vai sendo moldado à imagem de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Filipenses 1:6 ou 1:16, acho que é 1:6, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até aquele dia. Ou seja, o crente que eu era ontem, eu não posso ser aquele crente de ontem, eu preciso ser um crente melhor no dia de hoje, e o crente que eu sou hoje, amanhã eu preciso crescer um pouco mais, conhecer um pouco mais, estudar um pouco mais, entender mais a vontade. Vocês estão entendendo isso, meus irmãos? Que como é que a gente é mudado? A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A transformação, ela vai acontecendo na medida que nós vamos avançando em conhecimento intelectual e místico. Místico aqui é espiritual, na oração, diante do nosso Deus, e aí nós vamos sendo transformados à imagem do nosso Senhor. Nós vamos aprender também que o apóstolo Paulo, mesmo Paulo vai dizer em Romanos, que capítulo 7, se posicionando como um homem miserável, ou seja, ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? Aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu acabo fazendo. E nisso nós percebemos nossa vida de Jacó, que muitas das vezes queremos avançar muito mais na vida espiritual, avançar muito mais no evangelismo, avançar muito mais no amor, mas parece que nós subimos 2 degraus e descemos 1, e tem dia que subimos 1 e parece que descemos 2, e isso é um grande problema, e aí nós entramos em conflito, como os homens de Deus sempre entraram, como vimos relatos de grandes homens de Deus chorando porque tiveram uma grande revelação dos seus pecados. Um grande exemplo desse é Isaías. Isaías, o capítulo 5,
ele cita vários ai, ele diz ai desses, ai daqueles, ai de Israel, ai desses homens, ai dos reis, vários ai. No capítulo 6 ele tem então a visão do Senhor, e quando ele enxerga quem é o Senhor, ele diz então, ai de mim, que sou um homem pecador. Amados, quando nós temos a visão de quem Deus é, da sua glória, do tamanho de quem Ele é, nós em primeiro lugar, nós o reverenciamos e ficamos como que pasmos. Em segundo lugar, conseguimos enxergar as nossas misérias, mas em terceiro lugar, nós nos lancemos sobre a graça de Deus, e dissemos, ó Deus que me perdoa e tenha misericórdia de mim, e nisso descansamos, não que descansamos para viver em pecado, mas que descansamos porque Ele nos transforma cada dia a ser mais parecido com Ele, mais parecido com o Filho de Deus, aleluia, e refletirmos, e Paulo vai dizer isso em Coríntios, e agora me foge o texto, eu acho que é 2 Coríntios capítulo 3, mesmo, que ele está dizendo, olha, Moisés teve que usar um véu para tampar a glória de Deus, porque as pessoas não podiam ver, mas nós não, sem véu, aleluia, refletimos a imagem de Cristo em nossa vida, aleluia, e o mundo inteiro, ela pode olhar para nós e ver a presença de Deus, no rosto do Giliardi, do Edson, do Ramires, do Felipe, e assim de toda a igreja, para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? A imagem de Cristo, ela é compartilhada conosco. Oh, aleluia. Vocês conseguem compreender o porquê que nós temos que ser diferentes? Porquê que nós temos que andar em santidade, ser parecido com Cristo? Não é para santidade para mostrar para os outros, não é santidade para galgar coisas na igreja, não é santidade para nos acharmos mais parecidos com monge, não, nós somos santos, primeiro, para agradar aquele que nos santificou, em segundo lugar, para que este mundo conheça, aleluia, que existe um povo, o povo de Deus, que é parecido com Cristo, que nós somos como espelho, refletimos a imagem de Cristo neste mundo. Mas nós somos Jacó. João vai nos dizer que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Porém é um erro dizer que podemos ser o mesmo como éramos antes de encontrar Cristo. Pois o que fica é o nome, mas as atitudes mudam, ou seja, conhecer o Giliardi, aquilo é terrível, pois é, mas ele mudou, não acredito, não, ele é o Giliardi, não, olha, venha conhecer ele agora, é mesmo, está diferente, é outro, glória a Deus, mas o que aconteceu com ele? Ele era fechado, cara feia, andava armado, eu não, nunca, né, não é isso, mas estou usando meu nome, mas qualquer outra pessoa, era usuário de droga, bebia, vivia com litro de pinga embaixo do braço, não largava os seus, o que aconteceu com ele? Cristo Jesus entrou na vida dele, não acredito, isso aí é só um período, vai passar, não passa não, ele está transformado, aleluia, e é isto que a Bíblia Sagrada nos ensina, aleluia, um antes de encontrar Cristo e outro depois, o nome fica, mas tudo muda em sua vida. Era um Jacó, mas agora é um Israel de Deus, marcado por Cristo. Em primeiro lugar, somos Jacó, escuta isso, presta atenção, por que nós somos Jacó? Porque possuímos a bênção com as vestes do irmão mais velho. Eu já preguei bastante isso aqui, vocês já sabem o que eu quero dizer, não é verdade? Que é Cristo. Não somos salvos, não possuímos a salvação por nossos méritos e esforços. Não. Seremos aceitos pelo Pai, não por nossa justiça, mas pela justiça de Cristo, nosso irmão mais velho. Assim como Jacó não merecia a bênção, nós também não merecíamos a bênção. Mas recebemos a bênção do Pai, escuta, pelos méritos de Cristo. Lembra de Esaú e Jacó, a historinha? Vocês lembram, né? Meu filho, disse Raquel ou Rebeca? Agora foi, Rebeca. Meu filho Jacó, o teu pai vai abençoar Esaú. Olha, vai lá
faz o guisado que ele pediu para o teu irmão e apresenta para ele. Tu vai, mãe, não dá, mãe. O meu irmão é peludo. Eu sou liso, não tenho quase pelos no corpo. Eu não dá certo, né? Não dá. Não, coloca a roupa do teu irmão sobre os seus braços, sobre a sua mão e vai lá. E assim ele foi e foi abençoado. Escuta. Quem somos nós? Aquele que não conheceu o pecado, Cristo, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Nós somos revestidos da justiça, a roupa de Cristo, a roupa do irmão mais velho, para sermos aceitos diante do Pai. Glória a Deus, fica aí. Pregar sobre santificação é maravilhoso, porque uma hora, quando fala em santificação, tem aqueles que pegam aquele caminho que pode tudo, porque a graça cobre tudo, não é verdade? Isso é uma verdadeira desgraça. E aí tem outros que é o seguinte, não, é aqui, ó, ou é aqui ou é aqui. Calma lá, existe a graça de Deus também, aqui é meio termo. Então, tem hora que parece que agrada um, agrada outro. Não, a palavra de Deus, ela nos dá o equilíbrio. Preste atenção. Nosso perdão, escuta, consiste não em nosso sacrifício. O que a lei de Deus exige para sermos perdoados? Quem peca, paga com sangue. Ok? Então, um sacrifício. Mas se nós der a nossa vida, morremos. Não podemos ser salvos. O nosso perdão consiste não em nosso sacrifício próprio. Como fez Esaú? Escuta. O pai pediu a ele um animal para se saborear. Esaú, então, foi caçar e preparar o animal para o pai. Ok? Para agradar o pai, para poder ser abençoado. Nós somos salvos, meus irmãos, por um sacrifício que nos prepararam. É mais ou menos assim, para que vocês sejam salvos, tem que pagar os pecados com a morte. Mas se nós morrer, inferno para nós e acabou, porque nós somos tudo pecador. Não dá. O Esaú foi atrás da caça para abençoar o pai. E o Jacó? Preste atenção. Enquanto Esaú estava no campo, sofrendo para caçar, Rebeca mata um animal que era do próprio Isaque, do próprio pai, e ela prepara e o entrega prontinho. E junto com as vestes do irmão, ele é abençoado. Vocês viram a trama? Agora escuta isso. Nós somos salvos não por nosso sacrifício, mas pela morte do próprio filho do pai. De quem era um animal que Rebeca preparou para o Isaque, para o pai, era do próprio pai. Cristo Jesus é nosso? Não, Cristo Jesus é o próprio filho do pai, e ele mesmo manda o seu filho, que foi enviado por meio da sua esposa Israel, nasceu ali, Israel, a Rebeca, e ele mesmo se ofereceu como sacrifício, para que nós fôssemos perdoados. Somos ou não somos verdadeiro Jacó? Recebemos a bênção do Pai quando não era para nós. O próprio Pai se deu em presente o seu Filho para nos resgatar da maldição da lei. O Jacó não tinha a roupa e não tinha o animal. O animal, a mãe preparou, que era do pai, e a roupa era do irmão. Pega, vai lá e receba. E ele foi abençoado. Nós, a nossa roupa para chegar diante do Pai, ele mesmo deu do seu filho. Aleluia. E a comida, o sacrifício, aquele que havia de ser morto, era do próprio Pai. O cordeiro cevado, que foi entregue para nos salvar. E nós fomos lá e fomos abençoados. Oh, glória ao nome do Senhor. Nós já somos Jacó por causa disso, porque a bênção não era para nós, o que nós merecíamos. O que significa misericórdia? Misericórdia é não nos dar aquilo que merecíamos. Merecíamos o inferno, mas ele deu o céu. Isso é misericórdia. O que é graça? Graça é que nós não merecíamos o céu, mas o recebemos gratuitamente. Quem foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, pode dar um glória a Deus com alegria no seu coração, porque esta é a obra do nosso Senhor sobre a nossa vida. Mas a salvação, meus irmãos, exige uma transformação, e ela custa caro. A salvação vem do Senhor, a santificação também, mas com esforço do homem. Entendeu? Vamos lá?
Não podemos ser apenas um Jacó, precisamos ser um Israel. Israel é um Jacó transformado. Aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. O teu nome não será mais Jacó, será Israel. Por quê? Porque lutasse com Deus e com os homens e prevalecesse. Ok? É isso. Para um Jacó Israel, um crente convertido, em primeiro lugar, isso eu já falei bastante aqui, tudo é mais difícil. Você sabia disso? Tudo é mais difícil. Isso eu já falei bastante, né? Mas tem gente nova aqui hoje. Primeiro, olha a diferença entre Esaú e Jacó. O Jacó precisou fugir e abandonar tudo, seus sonhos, desejos, conforto. Fugiu do pai, fugiu de vergonha, fugiu do irmão com medo de ser morto. No deserto teve que dormir sobre uma pedra. Chegando na casa de Labão, seu tio, ele foi enganado porque queria casar com Raquel, mas recebeu primeiro, trabalhou 7 anos por ela, recebeu a irmã mais velha, a Lia, trabalhou mais 7 por Raquel, teve o seu salário mudado 10 vezes, teve que fugir da presença do sogro, que era tio, agora é sogro, porque senão não deixaria ele embora. No caminho, ele teve que se acertar com o próprio Labão que veio atrás dele, se acertou com Deus, teve que se acertar com seu irmão, se humilhar diante dele, teve que passar por Siquém, ir lá, fugir de Siquém, porque sua filha foi violentada pelo príncipe de Siquém, e os seus 2 filhos, Simeão e Levi, mataram todos aqueles homens numa trama terrível, e ele com medo teve que fugir de lá, continuou peregrinando, depois de estabelecido, perdeu seu filho José, tinha como morto, filho do seu coração. Nesse meio tempo perdeu a sua mulher amada Raquel, a quem ele mais amava. Mas quando olhamos a história de Esaú teve 4 mulheres cananeias, 4 mulheres etéias, 4 mulheres que desagradavam o seu pai. Ficou tão rico que quando Jacó foi lhe dar um presente, ele disse: meu irmão, leva isso tudo para ti, porque eu tenho muito, tenho abundância, eu não preciso dessas coisas não. E aí Jacó teve que insistir: mas pega do teu humilde servo, do pobre irmão, recebe aí os meus presentes. Ah, tudo bem, manda essa bicharia para lá, e está tudo certo. E quanta humilhação passou Jacó, tendo sua perna agora puxando tudo isso. Por quê? Porque Deus precisava transformar um Jacó num Israel. E da mesma forma é comigo e com você. Nós somos um vaso de barro, nosso coração é enganoso, nós somos pecaminosos, a natureza pecaminosa que habita em nós é muito forte. Por isso Deus, Ele nos amassa, Ele nos quebra, Ele nos disciplina. E Hebreus capítulo 12 vai dizer que o Senhor nos disciplina porque Ele nos ama. Não somos bastardos, somos filhos, e por isso que para nós tudo é mais difícil, porque o mundo está contra nós, Satanás está contra nós, e nós lutamos contra os desejos da carne. Precisamos mortificar, não podemos ser um homem mundano, um homem carnal, mesmo que vivemos numa sociedade podre, numa sociedade que vai no curso desse mundo, numa sociedade onde troca de casamento é natural, é normal, onde que lascívia e outros demais pecados são tão naturais, tão corriqueiros, que orgulha o homem natural. Mas nós somos servos de Deus, chamados para ser diferente, chamados para brilhar a luz do Espírito Santo, e quando caminhamos contra tudo isso, nós sofremos dia após dia, somos perseguidos, somos mal entendidos, como disse Jesus, somos levados à morte todos os dias, as pessoas não nos compreendem, familiares nos abandonam, e o nosso mestre já dizia que seríamos perseguidos por todos, e até mesmo por familiares. Somos na contramão, mas tem uma coisa: nós conhecemos a Cristo, nós vamos morar no céu, nós um dia vamos deixar essa terra, um dia estaremos na glória, um dia acabará tudo isso, e estaremos diante do Cordeiro Santo, que é o nosso Deus, perdoados de todos os nossos pecados. Por isso, segura firme aí, Jacó. Pedro vai dizer assim: irmãos, não vos assusteis quando vocês passarem por ardente provação. Escuta, provação não pode assustar o crente.
Perseguição não pode assustar o crente. Fim do mundo, coronavírus. Tem até os que tem medo dos Illuminatis, tem gente que tem medo dos maçons, que pelo amor de Deus, que venha, que se cumpra, a Bíblia tem que se cumprir, aleluia, cada vez vai ficar pior, vai ficar difícil até a volta do nosso Cristo, sim meus amados, mas nós somos povo de Deus, enquanto tem um filezinho come, enquanto tem uma carninha come, enquanto tem um bom salário vai, aleluia, mas não deixa a carne te tirar do céu, não te deixa o franguinho te tirar do céu, não deixa que os benéficos desse mundo nos arranque da eternidade, porque nós não somos Esaú para andar no meio dos heteus, dos heveus, dos cananeus, nós somos Jacó, chamado a peregrinar, andar no deserto, ser enganado, ser perseguido, mas andar com Cristo e ver os anjos de Deus sobre a nossa vida. Mas o tema da mensagem não é esse. O que me chamou a atenção, e eu quero ser fiel ao que Deus botou no meu coração. Aqui é a hora que o pregador pode escorregar o pé e ir para o lado que está ficando bom. Eu prefiro ficar naquilo que Deus mandou falar. Vamos lá. Porém, nessa similaridade de Jacó com a igreja de hoje, eu vejo, foi isso que me chamou a atenção na palavra. Na vida de Jacó, uma similaridade muito grande com muitos crentes nos dias de hoje. Vivem na igreja, são da igreja, mas às vezes são mais parecidos com Labão e Rebeca e com Jacó. Vocês perceberam que quando Jacó chega na casa de Labão, ele diz assim, a Bíblia diz que ele contou toda a sua história, por que ele chegou ali. E, por certo, contou fugir da casa do meu pai, que é o que está implícito no texto. Porque meu irmão queria me matar, porque aconteceu isso e tal. Muito bem, ótimo. Logo em seguida ele foi, e a Bíblia diz que o Labão, amor, Jacó, não, fique comigo, vou te abençoar, né? E nós vamos ver que esse espírito já é de família. Quando o servo de Abraão foi buscar, agora me ajuda que é Rebeca, foi buscar Rebeca para Isaac, olha o que o texto diz, que quando a Rebeca chegou em casa, disse, achei um homem que é servo de Abraão, filho de Naor e tal, olha o que ele me deu, ouro e tal, não é o pai de Rebeca, que acho que é Naor, né, me fugiu a memória aqui, mas é o Labão, o irmão dela, que salta o olho e vai lá, vem quem é esse homem, e diz, venha bendito Senhor, pode entrar aqui, por causa do ouro. Então isso já estava no coração de Labão, e Rebeca quando viu esses ouro também, aí veja que a mesma Rebeca lá foi que induziu o Jacó a enganar o seu pai, e agora o Jacó, o enganador, ele vai lá para a casa de Labão, e Labão diz, chegou um aí da minha turma que eu vou tirar proveito dele. Então vê como uma coisa chama a outra, e nenhum deles era bem convertido ainda, estavam ali numa linhagem santa, mas eles ainda não tinham aquela conversão, e é isso que me chamou a atenção na vida de Jacó. Mesmo sendo Jacó, não estava ausente, mas mesmo assim, ele estando nesse caminho tão enganoso, nós já vimos que a bênção de Deus acompanhava ele, presta atenção nisso, que lá no ventre da sua mãe, Deus já havia falado o que iria acontecer com ele, sendo ele Jacó, enganador, ainda participava da bênção de Abraão. O pai dele botou a mão sobre ele e disse, tu serás bendito, a bênção de Abraão vai recair sobre a sua vida. Quando Esaú vem, pai, não tem uma bênção para mim, a bênção de Abraão já foi para o teu irmão, vou te dar uma outra bênção mais simples aí, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Ele ouvia falar de Deus, como ele ouvia Deus falar. Jacó, quando estava fugindo do seu irmão em Betel, ele teve aquela maravilhosa visão, anjo subindo e descendo numa escada, e ele disse, Deus estava aqui, e eu não imaginava. Pode-se dizer hoje que Jacó tinha intimidade com Deus, não é verdade? Teve uma visão, ele tem intimidade com Deus, ele podia dar testemunho dessa visão que ele teve. Era uma grande experiência. No capítulo 31, versículo 5, Deus agora fala com ele e dirige a vida dele. Perceba que Deus fala com ele, irmãos, fala para ele sair do meio do tio dele, que era sogro, e retornar para a casa de seu pai. Mas há pouquinho tempo antes de Deus falar com ele
Ele estava enganando o tio. Ele disse: tio, eu vou embora. Tio, não, fica comigo, meu filho. O que eu te dou? Olha, já mudou meu salário 10 vezes, tio. Não dá mais para ser assim. Ainda não, me pede o que tu quer. Qual o teu preço? Agora eu vou te pagar. Então tá, vamos separar as ovelhas aí. Tudo que é branquinho é teu e as malhadas, salpicadas e listradas são minhas. Aí o tio olhou, pá, fechou. É difícil nascer malhada, picada, salpicada. Fechou. O que Abraão fez? Aonde as ovelhas vinham para tomar água, que vinha aquele rebanho forte, ele colocava lá como fosse uma espécie de bambu, e ele listrava, tirava aquela capinha verde, e aí a varinha ficava listrada. Aquelas que estavam prenhas, vinham ali tomar água, por olhar aquilo ali, saía os animais listrados, salpicados. E assim, o rebanho que era de Labão, foi multiplicando e passando para Jacó. Foi tomando tudo que era do tio dele, mas Deus fala com ele. Preste atenção no que eu estou dizendo, é uma reflexão para a sua vida hoje. Deus fala com ele, volta. E às vezes a gente acha, Deus falou comigo, eu sou o cara, eu sou o pastor na igreja, Deus falou, eis que estou contigo, e amém, e Deus fala, e Deus está mesmo, glória a Deus. Mas espera aí, podemos ainda ser um grande Jacó, que não passou por uma grande transformação. É só um aleluia, não dá glória a Deus, porque isso é misericórdia. Capítulo 31, versículo 54, preste atenção. Jacó ofereceu sacrifício, ou seja, a salvação no Antigo Testamento era por meio da fé. Que fé no quê? Fé na promessa de Deus, aquele que havia de vir, o Cristo, e como símbolo disso, faziam sacrifícios, ou seja, a Jacó cria na promessa do Deus de Abraão, daquele que apareceu para ele naquele monte, quando ia sacrificar o pai Isaque, e Deus disse, que Deus proveu o cordeiro, e a Bíblia diz que, lá em Gálatas, que Deus falou o evangelho a Abraão. Abraão conhecia sobre Cristo, e por certo passou a sua família, eles criam na promessa de Deus, tanto é que Hebreus capítulo 11 vai dizer que todos esses homens do passado morreram, inclusive Jacó, sem ver a promessa, mas criam nela. Então está comprovado, e por isso ele fez sacrifício. No dia de hoje nós também cremos na promessa que já aconteceu e que há de vir ainda, e por isso tomamos Santa Ceia. Em outras palavras, o que Jacó fez aqui, fez um culto de Santa Ceia, aplicado para os nossos dias hoje, é claro, participava da ceia, e muita gente participa da ceia, ou seja, ele ouve Deus falar, Deus dá direção para ele toma Santa Ceia. Tudo isso acontecia com Jacó. Escuta, não parou por aí. Jacó também viu anjos de Deus. Viu lá em Betel, ele viu em sonho, mas agora em 32:2, ele vê novamente anjos de Deus, depois de fazer o sacrifício com seu sogro Labão. Ele teve até experiência com anjos, meus irmãos, mas tinha uma coisa, ele ainda não tinha experiência com Cristo. Ele não era transformado. Hebreus capítulo 6 vai falar que muitos experimentaram até de dons, mas se apostataram, se perderam, rejeitaram. Tem muita gente que tem muita experiência para contar, é filho de patriarca, é patrimônio histórico da Assembleia de Deus, como eu só não sou tombado ainda, que eu sou meio novo, avô, pai, dos dois lados, avós, pais, agora eu, mas nada disso vale, nenhuma experiência, se não estou dizendo que não é válido experiência, se não tiver a verdadeira experiência, o conhecimento da pessoa de Cristo, aleluia, e tudo acontecia com ele. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu desse tudo que eu tenho aos pobres, ainda que eu fosse, ou seja, um bom religioso, mas se não tivesse amor, não fosse transformado, não tiver encontro com o amor, que é Deus, na pessoa de Cristo, nada disso me valia. Desculpa, muito alto, foi eu aqui. Quantas pessoas têm grandes experiências para contar, mas não têm experiência com Cristo Jesus?
Como somos então verdadeiramente transformados? O homem só é transformado quando ele tem uma experiência com Cristo. E o próprio Cristo vai dizer em João 17:3, a vida eterna é esta, que conheçam a Deus, e a Cristo Jesus, seu Filho. É intimidade, é conhecimento. E como que isso, pastor? Como me ajuda? Eu preciso saber se eu sou transformado. E não, é aquele que quer conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo, a palavra de Cristo, os ensinamentos de Cristo, aquilo que Cristo nos ensina, a vontade de Cristo, é que é transformado cada dia uma imagem dele, parecido com ele, aquele que abandona o seu eu. Perceba, meus amados irmãos, que Jacó tinha muita experiência sobrenatural. Perceba que ele tinha muita experiência, e agora ele chega no Val de Jaboque, e agora ele não pode estar com ninguém, ele passa toda a família, manda que todos sigam para frente, ele fica sozinho no Val de Jaboque, e o que ele faz? Ele faz duas coisas, ou melhor, ele faz uma coisa só, ele luta com o homem, e ele luta com Deus, que Deus vem numa teofania, Deus se apresenta como homem, e ele luta, e ele guerreia, e ele batalha, e ali ele é transformado, no sair do sol, o nascer da alva, ele agarra o homem e diz, não me deixa até que eu seja abençoado, e aí o homem, e ele pergunta, qual o teu nome? Ele diz, por que tu pergunta o meu nome? Eu é que vou mudar o teu nome. É quando queremos conhecer a Jesus Cristo, é quando insistimos com Ele, é como lutamos com Ele, é quando nós buscamos Ele, nos entregamos a Ele, é que nós somos transformados, tocados por Ele, aleluia. Temos uma marca, o cristão tem uma marca, e qual é a marca do cristão? A marca do cristão é santidade, a marca do cristão é verdade, a marca do cristão é fruto do Espírito, a marca do cristão é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essa é a marca do crente que é marcado por Cristo Jesus. E aí tudo redunda do que a lição falou hoje de manhã. Não adianta vir me mostrar os teus dons. Vocês não podem me avaliar pelo que eu prego, como eu prego. Deve julgar sim, isso é bíblico. Agora não dizer, não, é homem de Deus, que pregue e o fogo cai. Mas Mateus capítulo 7 diz, Senhor, no teu nome eu pregava no Itacorubi, Senhor, eu fiz milagre, não te conheço, vós que praticais iniquidade. E como que nós conhecemos então quem é marcado por Deus? Pelo fruto. Pelo fruto conhecereis. O que nós precisamos é ser marcados por Cristo. E quando eu prego isso, tem esposa que está dizendo, né? As esposas dizem, né? É muito bom para você, meu marido. Não adianta ser bonitão, pregar na igreja, ser alguém influente. É preciso ser marido dentro de casa. É preciso ser transformado dentro do lar. Aleluia. Essa é a vida do cristão, marcados, transformados por Ele. Presta atenção nisso. Todo crente tem que passar pelo Val de Jaboque. Val de Jaboque é lugar de solidão, de oração. E o que ele falava para o anjo que ele lutava? Qual o teu nome? Buscar conhecimento. O dia que vir um pastor novo para cá, não se preocupe com quais os dons desse pastor. Não, se preocupe com o fruto. Porque se ele não tiver muito o que pregar, apesar que o pastor tem que pregar, mas ele vai dar bom testemunho. Todo crente é necessário passar pelo Val de Jaboque, ter um encontro com Deus. Mas tem muito crente querendo ter encontro com um anjo. Chegou no Canadá, em Toronto, Uriel de Jesus abriu uma igreja lá, e aí lá tinha uma cadeira, aqui é o lugar do anjo. E virou aquele movimento, até o coitado do Gesiel Gomes caiu nessa. De ir lá, pegou um livro que o Uriel escreveu sobre anjo, ele pegou e caiu no chão, depois pediu perdão. Glória a Deus, pediu. Todo mundo erra, todos nós somos só falha errar, porque há um anseio pelas coisas sobrenaturais, e glória a Deus por isso, mas precisamos conhecer aquilo que é real.
palavra de Deus, aleluia, é nela, porque ela está revelada, e tudo que nós precisamos é ter comunhão, conhecer o nosso Cristo, aleluia, é ter experiência com Ele, é conhecer a sua deidade, a sua humanidade, a sua obra, aleluia, conhecê-lo. Escuta, lutar com Deus, lutar com força, por uma vida espiritual abençoada com fruto. Ele disse: não te deixarei ir até que me abençoes. Você já viu pessoa desesperada na fila do INSS? Ele vai lá na fila do INSS, eu preciso de um exame. Não tem, senhor, tem que ir lá em tal lugar. Onde é que é? Eu vou. Ele vai. Aí lá não, tem que falar com o vereador. Ele vai. Aí chega lá, não dá, onde é que tem que ir a São Paulo? Ele vai. Se conseguir ir nos Estados Unidos, ele vai. Ele vem de casa, ele vem de cá, porque ele quer viver, ele não quer morrer. Então, ele faz de tudo para conseguir a cura. É assim ou não é? Não é de todos, né? Mas alguns são assim. Se nós fôssemos ávidos assim pelas coisas de Deus, se nós passássemos madrugadas, noites e agarrasse Jesus na oração e dissesse: eu não vou parar de orar até que tu me encha do Espírito Santo. Eu não vou parar de orar antes que tu abra meus olhos para que veja as Escrituras. Eu não vou parar de orar até que o Senhor me abençoe. Isso é lutar com Deus. O poder é dele, a glória é dele. Ele dá para quem ele quer. Nós não merecemos. O que temos que fazer? Lutar com Deus. Lutar com Deus. Quem está lutando com Deus? Quem está lutando com Deus? É com duas coisas que tem que lutar: com Deus e com os homens. Preste atenção nisso. E como é que eu luto com os homens, pastor? Não vai comprar uma luva de boxe, entrar no Krav Maga, né? O Felipe esse dia mandou um vídeo ali, acho que ele quer fazer essas coisas para se preparar para o anticristo, né, Felipe? Escuta, não é isso. Lutar com os homens não é isso. Lutar com os homens é lutar com a carne, é dizer não para o pecado, é dizer não para as coisas do mundo, é dizer não para aquilo que a carne quer. Mas que luta, ela não quer ir na igreja, mas eu vou. Aí tem culto, que hora é o culto, pastor? Agora o culto é 5h30, tá? Então eu vou chegar às 5h35, para não nem precisar dobrar o joelho, porque a carne não quer chegar às 5 horas para orar. Não, eu vou mais cedo para orar, sacrificar essa carne, subjugar a ela. Aí quando começamos a subjugar essa carne e colocar na dependência de Deus, e começamos agora a buscar as coisas que são do céu, lutar com Deus em oração, clamar a Ele, pedir tudo que nós desejamos. Sabe o que é jejum? E tem gente que jejua para cura, jejua. Ok, não estou dizendo que é certo, que é errado. Agora só quero dizer uma coisa: que jejum é fome de Deus. Quem tem fome de Deus, deixa de comer a comida da terra e diz: eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero mais do Senhor. E quando começamos a lutar com os homens e com a carne, nós somos transformados por Ele, recebemos a bênção de Deus, aleluia, e somos chamados de Israel de Deus. E o homem que é mudado, escuta isso, o homem que é transformado, olha para Jacó. Jacó puxava agora a perninha dele. Lá vai Jacó, por quê? Lutou com Deus e com os homens. Como é que é o homem transformado? Como é o homem marcado? Ele é aquele que todo mundo olha e diz: não, esse aí é um santo homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, porque está explícito, está na carne, é visto, é visível, é natural, porque ele foi transformado pelo toque da mão do Senhor Jesus Cristo. E aí, Jacó? Se é Jacó, Jacó, ou é Jacó Israel? Não me venha com as suas experiências, não. Não me venha com os seus dons. O quanto você tem de Cristo. O quanto você é parecido com Ele. Aleluia. Você está lutando com os homens todo dia? Você está lutando com a sua carne todo dia? Ou você já abriu mão para ela? Como é que está a sua vida? Ou todo dia você chora e batalha contra ela?
Labão, Rebeca, Jacó, antes do val de Jaboque, está cheio, meu irmão. Está cheio. Olhe para cá. Escute. Escute o que eu vou dizer. Deus quer. Olhe para mim. Homens e mulheres transformados, marcados a ser igual a Cristo. Vocês estão entendendo? A ser parecido com o Senhor. Comece a orar, crente. Pode fazer um sonzinho ali. Obrigado. Comece a orar. Jacó era filho de quem? Isaac. Isaac era filho de quem? Abraão. Jacó tinha carteirinha da Assembleia de Deus. Precisou passar pelo val de Jaboque. Jacó confiava na sua força. Eu trabalho, eu faço. Aí Deus foi lá e mexeu na sua perna. Quem é o homem que vai lutar agora com uma perna? Uma perna que não tem mais força. Não dá mais. Não tem mais destreza. Não dá mais. Precisa depender da fé. É quando o homem para de lutar com as suas próprias forças, com o seu ego, com o seu orgulho. Que quebra tudo, bota tudo no lugar, que faz tudo, que detona, que fala mesmo. Eu sou da verdade, eu falo mesmo, eu sou Deus, eu sou assim, está acabado, eu nasci assim, vou morrer assim, e eu te digo que você vai para o inferno assim mesmo. Porque assim, é o católico que diz assim, eu nasci nessa, eu vou morrer nessa, não é ele? Pois é, porque acha que a Santa Católica que vai salvar eles, não é. Nós precisamos ter a marca de Cristo. O crente que é marcado por Cristo, ele perfuma Cristo, ele tem o cheiro de Cristo. Aleluia, o crente que é marcado por ele perdoa, ama. Aleluia, se dobra, não confia mais nas suas forças. Ele diz, eu não tenho mais força própria, olha a minha perna, sou marcado. O crente que é crente, ele diz, eu não consigo mais ser ruim, porque agora Jesus me traz até eu quero, dá vontade. Eu arregaço, mas daqui a pouco eu não tenho mais vontade. Eu vou lá, vou quebrar tudo daí no meio do caminho. Ele diz, que quebrar o quê? Eu já estou todo quebrado, não quebro mais nada. É Cristo que habita em mim. Aleluia, igreja. As igrejas estão cheias de Jacó, que não foram transformados, mas desce ao val de Jaboque, fica sozinho e diz, Senhor, eu preciso ser transformado. Quando eu estava lendo isso, meditando isso, botei a mão na consciência e comecei. Meu Deus, por que eu não sou um desse Jacó que não passou pelo val de Jaboque? Por que? Não, porque você é o pastor. Por quê? Vocês sabem que muito pastor não vai para o céu. E eu digo, Senhor, primeiro tu está falando comigo. Isso aqui, será que eu não... Oh Senhor. Aí prego ou não prego? Prego ou não prego? Prego. Porque se eu não passei ainda pelo val de Jaboque, então que eu entre. A partir de hoje, meu irmão, faça como Paulo. Paulo não ficou contando muita coisa não. Até o que ele ouviu no terceiro céu, ele disse, não dá nem para falar aqui. E por causa dessas tamanhas revelações, o espinho na carne me tomou. Mas de uma coisa eu sei, que Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Ele. Cristo e mais Cristo, Cristo e mais Cristo. Aleluia. Rever, meus irmãos. Eu coloco em xeque. Tá, hoje eu sou um pastor. O que adianta se eu ser um pastor? Não menosprezo isso, mas se eu sou um Jacó não transformado, não adianta. Eu preciso ser cada dia mais transformado à imagem do Senhor. Quem quer ser transformado à imagem de Cristo a cada dia? Quem quer ser transformado à imagem de Cristo a cada dia? Aleluia, aleluia. Não me venha com experiência, não me venha com tamanho de anjo, não me venha com isso. Se antes não vim,
a ser a semelhança de Cristo. Não adianta ser religioso se não tem o amor. Não adianta ser cristão se o fruto é, se a obra é da carne, não fruto do Espírito. Não. Nós temos que ser igual a Cristo, e isso basta. Que o mundo veja Cristo em nossa vida. Jacó transformado em Israel, é igual Pedro. Pedro agora é o grande apóstolo. Ele é o grande homem de Deus, o Pedro, que Jesus mudou o nome dele para Pedro. Oh, Pedro, mas quando ele se apresenta nas cartas, ele não deixa de colocar lá, Jacó, não é Jacó, né? Simão, que é o nome de Jacó dele. Simão, Pedro, servo. Qual é a outra palavra? Presbítero, né? Ele não chama de apóstolo. Não, apóstolo, né? Apóstolo. Primeiro ele diz Jacó, Simão, pecador, como Deus me chamou. Depois, Pedro, aquele que Jesus transformou. No quê? Num escravo, servo, dulos. Para fazer o quê? Para servir como enviado, como apóstolo de Cristo. Não adianta, apóstolo, tenho visão, tenho isso, tenho aquilo. Que Jacó primeiro. Jacó. Primeiro somos Jacó, transformado em Israel de Deus. Quem que é Israel de Deus? Por que ele foi chamado Israel? Quem lembra? Por quê? Segura aqui só um pouquinho baixinho para ver se eu ouço. Por que ele era chamado Israel? Porque ele lutou com Deus. Quem falou? Com Deus, os homens. Quem está falando? Quem que falou? A Marta. Isso. Quer ser parecido com Cristo? Quer ter a marca de Cristo? Quem fala muito da marca da besta, mas é Apocalipse capítulo 7 que tem aqueles que são marcados com o sangue do Cordeiro. Quer ter a marca de Cristo? Luta com a tua carne. Quer ter a marca de Cristo? Luta com Deus. Se agarra nele sozinho lá no quarto, lá e diz: daqui tu não sai sem que tu me abençoe. Como é que eu sei que ele me abençoou? Quando tu vê todos os teus pecados, quebrantar o teu coração e começar a render graças a Ele. Pode seguir, porque Ele te abençoou nesse dia. Feche os teus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, em Tua presença nós estamos aqui nesta noite, diante da Tua palavra, das Escrituras, Senhor, que foi aqui ministrada, falada, Senhor, à Tua igreja. Ó Deus, para que não vivamos enganados, Senhor, para que não vivamos uma vida achando que estamos certos, mas estamos errados. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 13, Pai, versículo 5, para que a gente sonde os nossos corações e perceba se ainda estamos na fé. Ó Deus, Jacó teve tantas experiências contigo, mas ele ainda não tinha passado pelo val de Jaboque. Ele era enganador ainda. Ele tinha promessa, mas enganou o pai. Ele tinha promessa, mas enganou o irmão. Ele tinha promessa, mas ele fugiu. Ele tinha promessa, mas enganou o sogro. Ele tinha promessa, fugiu de novo. Ele tinha promessa, Senhor, mas ele não tinha passado pelo val de Jaboque. Ó Deus, transforma-nos, Pai, num Israel, que possamos lutar contra a nossa carne todo dia. Aleluia. Lutar, Senhor, lutar espiritualmente para crescermos diante de Ti, conhecer a Cristo, sermos cristãos, que essa comunidade possa nos ver, que, ó Deus, que esse bairro possa olhar para nós e ver Cristo em nosso rosto, em nossa vida. Tem misericórdia, Pai. Ó Deus, Te louvamos, Pai, por Tua bondade e Tua graça nesta noite. Ouve o Senhor. Ficamos de pé.